Sejam bem-vindos à segunda parte da aula sobre os sonetos do Camões, mais especificamente sobre aqueles que caem no vestibular da Unicamp. E agora a gente vai tratar da análise dos 20 sonetos. Vamos lá. Então, análise dos sonetos. A primeira coisa que eu queria comentar é que os sonetos do Camões, eles não possuem título. Ah, mas o que que é esse negócio que eu coloquei aqui no slide? Isso nada mais é do que a transcrição do primeiro verso. E é por meio dela que a gente vai identificar os poemas. Começando. A formosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar desses cibeiros, donde toda tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar abranda a guerra. Nos quartetos, a gente tem, portanto, a descrição da natureza, ok? Continuando, enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, se não vejo a amada, magoando. Então não interessa que eu tenho uma natureza toda bonitinha, com um passarinho cantando, com um coelho saltitando, se eu não tenho a amada por perto. E essa ideia vai ser confirmada ainda no último terceto, que diz o seguinte: sem ti, ou seja, sem a amada, tudo me noja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas maiores alegrias, a maior tristeza, né? Não interessa que eu tô nessa natureza, que pode ser linda, pode ser, enfim, né? Pode ter todas as qualidades positivas, mas na ausência do meu amor, eu não consigo sentir alegria, eu só sinto tristeza. Portanto, esse é um soneto que tem como temática central a ausência da amada, né? Prosseguindo, o céu a terra, o vento sossegado, as ondas se estendem pela areia, os peixes que no mar o sono enfreia, o noturno silêncio repousado. De novo, a gente tem a descrição da natureza nesse primeiro quarteto. O pescador aônio, que deitado, onde com o vento a água se meneia, chorando o nome amado em vão nomeia, que não pode ser mais que nomeado. O pescador aônio está chorando com o nome da amada. De novo, a gente vai ter nesse poema o tema da ausência da mulher amada. Ondas, dizia, antes que amor me mate, torna-me, me devolve a minha ninfa, que tão cedo me fizestes à morte estar sujeita. Ou seja, a amada, né, que ele chama de ninfa, ela morreu, né? Por isso que ela está ausente. Ninguém lhe fala, o mar de longe bate, move-se brandamente o arvoredo, leva-lhe o vento a voz, que ao vento deita. A natureza, ela parece que está indiferente ao sofrimento do pescador aônio. É isso que a gente entende dessa última estrofe, desse último terceto. De novo, a ausência da amada. Minha Dinamene, assim deixaste. Quem não deixara nunca de querer-te? Ninfa minha, já não posso ver-te. Tão azinha, tão depressa, essa vida desprezaste. Esse é um soneto, como a gente já viu logo no primeiro quarteto, esse é um poema que trata da Dinamene, que é aquela chinesa que morreu em uma embarcação na qual acompanhava o Camões, né, o poeta. Portanto, esse poema também vai tratar sobre a morte da amada, sobre a ausência da amada morta. Como já para sempre te apartaste, de quem tão longe estava de perder-te. Puderam essas ondas defender-te, que não visses quem tanto magoasse? Nem falar-te somente a dura morte me deixou, né? A morte não deixou o eu lírico falar com a Dinamene, né? Que ela morreu muito cedo, muito jovem. Que tão cedo, negro manto, em teus olhos deitado consentiste. Ó mar, ó céu,
ó minha escura sorte. Aqui, quando o eu lírico ele se dirige ao mar, né, quando ele chama, quando ele invoca o mar, o céu, assim por diante, a gente tem aqui uma apóstrofe, que é um chamamento, é um vocativo grandioso, eloquente, elevado, né? É uma figura de linguagem que a gente tem nesse verso aqui. Que pena sentirei que valha tanto, que ainda tenho por pouco o viver triste. O eu lírico está vivendo triste, porque a amada, que é a Dinamene, também chamada no poema de Ninfa, ela faleceu, né? E eu já comentei com vocês as circunstâncias que envolvem a morte da Dinamene. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente, e viveu cá na terra sempre triste. De novo, a amada tá morta, ela tá repousando lá no céu. Se lá no assento etéreo é o mesmo que céu, onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te, algo a causa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te. Roga a Deus. Aqui ele está fazendo um pedido para a amada. O eu lírico pede que a amada peça a Deus, né? Rogue a Deus, que teus anos encurtou. Deus encurtou os anos da amada, que está morta. Que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. Ou seja, o eu lírico está pedindo que a amada peça a Deus que mate esse eu lírico, para que ele possa ficar perto novamente da pessoa que ele amou, né, em vida. Aqui a gente tem de novo, né, aquele tema do amor espiritual versus amor carnal, né? Esse eu lírico ele não tem mais o amor carnal, ele não tem a carne, ele não tem a matéria. Então ele precisa se contentar, né, com o amor platônico, o amor espiritual, né? Além disso, a gente tem aqui a temática da morte da amada, da ausência da amada. Percebam, né, que os sonetos eles são relativamente repetitivos. E assim, gente, não estranhem isso, essa ideia, ok? Se vocês estão com essa impressão, é porque vocês estão entendendo os poemas que a gente está lendo. Continuando, esse é um soneto super interessante. Amor é um fogo que arde sem se ver. Já no primeiro verso, a gente tem uma tentativa de definição racional do amor, né? O eu lírico ele vai tentar definir, em termos racionais, o que é o amor, né? Ele vai dizer: amor é um fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Queria chamar a atenção para basicamente duas figuras de linguagem. Aqui, né, com a repetição do verbo ser, eu tenho anáfora, né? Essa é uma figura de linguagem conhecida como anáfora. E aqui ela é caracterizada pela repetição do verbo ser, tá? Outra figura de linguagem que a gente tem é o paradoxo. A gente tem vários paradoxos nas definições do amor, tá? Como é possível um fogo arder sem se ver? Como é possível doer e não sentir? Como é possível haver um contentamento que é descontente? Perceba que a gente entra em contradição aqui, o que caracteriza o paradoxo, tá? Continuando. É o não querer mais que bem querer, tá? Lembrando, gente, todo esses verbos aqui, né, eles têm como sujeito a palavra amor, tá? Então, amor é o não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É um cuidar que ganha em se perder. De novo, anáfora, de novo, paradoxos. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor? Nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor. Percebam que esse poema ele termina com um ponto de interrogação, que é o sinal gráfico que aponta para a falha em se definir de forma racional o amor. O amor é indefinível,
é inexplicável, né, de acordo com esse poema. Talvez seja um dos sonetos mais conhecidos, né, do Camões. Assim, gente, só para desencargo de consciência, vamos fazer a metrificação desse primeiro verso, né? Só para vocês verem que, de fato, todos os versos de todos os sonetos camonianos são decassílabos, possuem 10 sílabas poéticas. Então, vamos fazer a metrificação ou a escansão. Vou apagar aqui para que fique menos poluído. Caneta. Então, como que ficaria a metrificação? Desculpa, a metrificação ou a escansão deste verso aqui. Amor é um fogo, fogo que arde sem se ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sílabas poéticas, como eu falei para vocês. Percebam que eu uni numa mesma sílaba poética 2 vogais, né? Essa é uma das regrinhas. A outra regrinha para fazer escansão é você desconsiderar as sílabas que vêm depois da última sílaba tônica, da última sílaba forte, ok? Então, assim, se vocês fizerem a metrificação, vocês sempre vão chegar em versos decassílabos, em versos com 10 sílabas poéticas. Eu não vou fazer, né, a metrificação de tudo por uma questão de tempo, mas se vocês quiserem fazer e me mandar depois, sintam-se livres, tá bom? Busque amor, novas artes, novo engenho, né? E aqui eu chamo atenção, amor com letra maiúscula. Aqui não é o amor na acepção ou no sentido que a gente conhece. Esse amor aqui é o Eros, é o Cupido, é o deus do amor, tá? Eros, Cupido, deus do amor. Então, o eu lírico está pedindo para o Cupido que ele ache, né, novas técnicas, novos meios para matar esse eu lírico, novas esquivanças, que não pode tirar minhas esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Ou seja, o eu lírico está dizendo que ele não pode ser atingido pelo Cupido, ele não pode ser influenciado pelo Cupido, uma vez que ele não tem mais esperanças, tá? Então, o Eros, ele não pode tirar uma coisa que o eu lírico não tem, ou seja, a esperança. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes e nem mudanças, andando em bravo mar, perdido lenho, né? Lenho é a mesma coisa que embarcação. Mas conquanto, né, mas embora não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amor um mal, que mata e não se vê. Ou seja, o amor, o Cupido, o Eros, ele ainda pode atingir o eu lírico. A gente tem uma mudança de postura dos quartetos em relação aos tercetos. Nesses últimos, o eu lírico vai dizer que ele pode sim ser atingido pelo amor, né? E olha que legal o último terceto. Que dias há que na alma me tem posto um não sei que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê. É aquela ideia de que o amor ele é inexplicável, né? Não tem como você colocar em palavras de forma racional o que, que é esse sentimento, né? O que, que é o sentimento amoroso. Como quando do mar tempestuoso, marinheiro, laço e trabalhado, do naufrágio cruel já salva nado, só ouvir falar nele o faz medroso. E jura que em que veja bonançoso o violento mar, e sossegado, não entre nele mais, mas vai, forçado pelo muito interesse cobiçoso. Ou seja, nos quartetos a gente tem a história de um marinheiro que ele é atraído pelo mar. Ele não se importa que o mar seja violento, né? Ele tem um interesse cobiçoso, ele precisa navegar, ele precisa ir até esse mar, sendo violento ou não, tá? O mar sendo violento ou não. Aqui, os quartetos, portanto, a história de um marinheiro. Vamos para os tercetos agora. Assim, senhora, eu, que da tormenta de vossa vista fujo, por salvar-me, jurando de não mais em outra ver-me, né? Ou seja, só um adendo, senhora é o mesmo que amada, perfeito?
Senhora é o mesmo que amada, né? Então, o eu lírico vai dizer que ele foge da vista da senhora, tá? Assim como o marinheiro, ele tenta fugir do mar, né? Mas será que ele consegue? Vamos ver no último terceto. Minha alma que de vós nunca se ausenta, dá-me por preço ver-vos, faz tornar-me, donde fugi tão perto de perder-me. O eu lírico sempre retorna à amada, assim como o marinheiro sempre retorna ao mar tempestuoso, né? De novo, aqui a gente tem o tema do amor, tá? Que é o tema, sem dúvidas, o principal do Camões. De vós me aparto a vida em tal mudança, sinto vivo da morte o sentimento, né? Então, o eu lírico está à beira da morte. Não sei para que é ter contentamento, se mais há de perder quem mais alcança. Óbvio, né, gente? Quem mais tem, mais perde, né? Não tem como você perder uma vez que você não tem, tá? Então, só perde aquele que mais alcança. Mas dou-vos essa firme segurança, que posto que me mate meu tormento, pelas águas do eterno esquecimento, segura passará minha lembrança. Antes sem vós, meus olhos se entristeçam, que com qualquer coisa outra se contentem, né? Aqui a gente entende que sofrer pela amada é preferível do que se contentar diante de qualquer outra coisa. Antes os esqueçais, né? Antes você, amada, esqueça os meus olhos, que vos esqueçam, né? Que os meus olhos esqueçam a amada. Ele não quer de jeito nenhum esquecer a amada. O eu lírico prefere ser esquecido. Antes nessa lembrança se atormentem, e com o esquecimento desmereçam a glória que em sofrer tal pena sentem, né? É uma glória sofrer pela amada, então ele quer se lembrar dela, por mais que isso seja doloroso. Enquanto quis fortuna que tivesse esperança de algum contentamento, o gosto de um suave pensamento me fez que seus efeitos escrevesse. Fortuna aqui também não tem o sentido que a gente está acostumado. Se atentem para a letra maiúscula. Então, aqui, Fortuna é a deusa do acaso, né? Em uma clara referência mitológica. E a deusa Fortuna, ela fez com que o eu lírico escrevesse, tá? Ela ajuda o eu lírico a escrever. Porém, temendo amor, aqui entendam amor como Cupido, como Eros, como deus do amor. Então, temendo amor que aviso desse, minha escritura algum juízo isento, né? Ou seja, o amor estava com medo de que o eu lírico ele avisasse os desavisados, né? Então, esse Cupido vai escurecer o engenho do eu lírico com um tormento, para que seus enganos não dissesse, né? Ou seja, para que o eu lírico não divulgasse os enganos que são de responsabilidade do Deus do amor. Ó vós que amor obriga a ser sujeitos a diversas vontades, quando lerdes num breve livro casos tão diversos, verdades puras são, e não defeitos. E sabei que, segundo o amor tiverdes, ou seja, segundo a experiência prática que você, leitor, teve, você vai ter o entendimento ou não dos meus versos. Aqui a gente tem como função da linguagem predominante nesses versos, além da função poética, a gente também tem a função metalinguística, ou seja, a linguagem que se volta sobre si mesma, a linguagem que dialoga sobre a linguagem. O poema que trata sobre o ato da escrita, né? Por exemplo, quando ele fala sobre os versos. Tudo bem, gente? Então, esse é um poema, assim, super interessante, tá certo? Já caiu em segunda fase da Unicamp. E outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é que por mais que o Camões, ele utilize, sim, de referências mitológicas, essas nunca vão ser o assunto principal, né, do soneto, tá certo? O Camões vai usar a mitologia como um apoio para tratar de outros temas, como o amor, a metalinguagem, etc, tá? Então aqui a deusa Fortuna, que é a deusa do acaso, ela é assim representada.
Esse também é um soneto super legal. Está o lascivo e doce passarinho, com o bico as penas ordenando, né? O passarinho está ordenando as penas com o biquinho, né? A gente tem aqui várias inversões da ordem direta, várias quebras da ordem direta, que a gente vai chamar de hipérbato. Essa figura de linguagem é conhecida como hipérbato, né? Não confundir com hipérbole. Hipérbole é o exagero, hipérbato, quebra da ordem direta. O verso sem medida, alegre e brando, expedindo no rústico raminho. Ou seja, aqui ele está falando que existia um passarinho que estava de boa na dele, né? Até que chega o cruel caçador, que do caminho se vem calado e manso desviando. Na pronta vista, a seta endireitando. Ele estava endireitando a flecha que seria atirada nesse passarinho, nesse doce passarinho. E daí o caçador, ele vai dar no estígio lago eterno ninho. Ou seja, ele vai dar ninho eterno no estígio lago. Estígio lago é o lago dos infernos. Ou seja, o passarinho ele vai morrer, né, por conta do caçador. Isso aqui, né, dar no estígio lago eterno ninho, nada mais é do que uma metáfora eufemística, tá? É uma metáfora eufemística. É uma metáfora porque não existe lago, né? Não existe lago nenhum. Está sendo feita uma comparação implícita, né? Uma comparação sem intermédio da partícula comparativa. E é um eufemismo porque tem esse verso aqui, ele tem a ideia de atenuar a morte, tá certo? Atenuar a morte, dizendo que o passarinho ele ganhou um ninho eterno no lago do inferno, tá bom? Destarte o coração que livre andava, posto que já de longe destinado, onde menos temia foi ferido. Porque o frecheiro cego, né, que é o Cupido, né, frecheiro cego é o Cupido, me esperava, para que me tomasse descuidado. Em vossos claros olhos escondido. O Cupido estava escondido nos olhos da amada. Então, assim, o que os quartetos têm a ver com os tercetos? A gente tem um paralelo, né, entre a história do passarinho e a história do eu lírico, né? Então, assim, o eu lírico, ele pode ser comparado ao passarinho, e o Cupido, ele pode ser comparado ao caçador, né? O eu lírico, ele é ferido, tá, pelo Cupido, tá certo? Então, existe um paralelo entre os quartetos e os tercetos. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança, todo mundo é composto de mudança, tomando sempre novas qualidades. Acho que fica meio claro para vocês que o tema desse soneto é a transitoriedade da vida. Tudo muda o tempo todo. Vamos lembrar o Heráclito, né? Que vai dizer que a gente nunca vai se banhar 2 vezes no mesmo rio, tá? Esse é o tema desse poema. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na lembrança, e do bem, se algum houve, as saudades. O tempo cobre o chão de verde manto, que já coberto foi de neve fria. Aqui, né, ele está fazendo referência às estações do ano, que elas mudam, né, conforme a passagem do tempo. Enfim, converte em choro o doce canto. E afora esse mudar-se cada dia, outra mudança faz de maior espanto, que não se muda já como soía, né? Não se muda mais como se costumava mudar. Até a mudança, ela se modifica, né? De novo, esse é um poema sobre a transitoriedade da vida, tá certo? Gente, se a minha voz falhar no meio de algum poema, vamos seguir o barco, tá bom? Bom, o dia em que eu nasci, ou seja, o aniversário, né, do eu lírico, morra e pereça. O dia em que eu nasci, morra e pereça. Não queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo, né? Não volte mais ao mundo. E se tornar, eclipse nesse passo, o sol padeça. Luz lhe falte, o sol se lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar.
nação de monstros, sangue chova o ar, a mãe ao próprio filho não conheça. Ou seja, ele está dizendo que se o dia do aniversário dele retornar, é para acontecer um monte de coisa ruim. Ou seja, ele tem uma visão negativa acerca do aniversário dele, acerca do dia do aniversário dele. A gente já vai ver o porquê disso. As pessoas pasmadas de ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida. Cuidem que o mundo já se destruiu. Então, se eu pudesse resumir esse poema em uma expressão, eu diria que essa expressão é desconcerto do mundo. O mundo está às avessas, o mundo está de ponta cabeça. Não se tem harmonia, né? Isso que significa desconcerto com C do mundo, né? E é justamente por isso que ele não gosta do dia em que ele nasceu, porque foi o dia em que ele foi posto nesse caos que é o mundo, né? Ó gente temerosa, não te espantes, que esse dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Aqui ele está se referindo ao próprio lírico, né? Ele está se referindo a ele mesmo, como a vida mais desgraçada que já surgiu, tá? Então, um poema sobre o desconcerto do mundo. O tempo acaba o ano, o mês e a hora. A força, a arte, a mãe e a fortaleza. O tempo acaba a fama e a riqueza. O tempo, ao mesmo tempo, se chora. De novo, a gente tem aqui a ação do tempo. O tempo destrói tudo, né? O tempo é inexorável. Tempo busca e acaba onde mora qualquer ingratidão, qualquer dureza. Mas nel pode acabar minha tristeza, enquanto não quiserdes vós, senhora. Senhora, lembrando, é amada. O tempo, o claro dia torna escuro, e o mais ledo prazer em choro triste. O tempo, né, torna a tempestade uma grã bonança, ou seja, uma calmaria marítima, tá? Percebam que nesse primeiro terceto, a gente vai ter a presença de antíteses, tá? Ou seja, a aproximação de palavras de sentido oposto. Então, quando é dito claro, escuro, isso é uma antítese, né? Palavras sentido oposto que são aproximadas. Ledo, prazer, choro triste, né? De novo, antítese. Tempestade, grã bonança, outra antítese. Prazer, pena, outra antítese. Perfeito? Então, só para lembrar a vocês que por mais que a forma, né, que é um soneto, ou seja, 14 versos, a forma é clássica, mas o conteúdo é barroco, né? A gente verifica a presença de um monte de antítese, de paradoxos, a gente também vai verificar uma certa angústia, uma certa crise, né? Aqui, por exemplo, decorrente da passagem do tempo. Mas de abrandar o tempo, estou seguro, o peito de diamante, onde consiste a pena e o prazer dessa esperança. Então, assim, o tempo modifica tudo, né? O tempo acaba com tudo, menos o sofrimento do eu lírico, se a sua amada não quiser assim, né? Peito de diamante, vocês podem entender como sendo coração cruel da amada, tá? E essa esperança, né, de ser amado pelo seu amor, ela vai gerar no eu lírico sentimento de pena, sentimento de prazer. Perfeito? Esse é um outro soneto que também já caiu na segunda fase da Unicamp. Esse soneto ele tem como temática central a passagem do tempo e até a ausência da amada, que despreza esse eu lírico, né? Lembra que a amada ela pode se ausentar de duas formas, ou ela morre, ou ela despreza, ou ela não gosta do eu lírico, tá certo? Pede o desejo, dama, que vos veja. Não entende o que pede, está enganado. É esse amor tão fino e tão delgado, que quem o tem não sabe o que deseja. Não há coisa qual natural seja, que não queira perpétuo o seu estado. Não quer logo o desejo desejado, porque não falte nunca onde sobeja. Então, aqui o eu lírico ele está condenando o seu desejo de ver a amada, porque uma vez que
Uma vez que esse eu lírico veja a amada, não existe mais desejo. Vocês concordam? Então, o desejo, ele não consegue se perpetuar, tá bom? Ele não consegue perpetuar o seu estado. Uma vez que o eu lírico vê a amada, não existe mais desejo, tá bom? Então, é o eu lírico condenando, né, o desejo de ver a sua dama. Mas esse puro afeito em mim se dana, que como a grave pedra tem por arte o centro desejar da natureza. Então, assim como a pedra deseja o centro da natureza, aqui a gente pode até pensar na força da gravidade, o eu lírico deseja a sua dama, perfeito? A sua amada. Assim o pensamento, pela parte que vai tomar de mim, terrestre humana, foi senhora pedir essa baixeza. Senhora, de novo, é amada, tá? E ele pede, né, para ver a sua senhora, porque ele não passa de um ser humano que comete erros, tá bom? Então aqui a gente tem a temática do amor carnal e do amor espiritual, né? Ele tá dizendo, tá certo? Que o eu lírico está dizendo que não basta para ele o amor platônico, o amor espiritual, o amor no mundo das ideias. Ele deseja a carne, ele deseja a matéria, né? Essa é a ideia desse poema aqui. Quando de minhas mágoas a comprida imaginação os olhos me adormece, né? Imaginação, tá bom? Em sonhos aquela alma me aparece, que para mim foi sonho nessa vida. Ou seja, o eu lírico ele tá dormindo, ele tá sonhando. Vamos ver o que vai aparecer no sonho desse eu lírico, né? Lá na sua idade, onde estendida, a vista pelo campo desfalece, corro para ela e ela então parece que mais de mim se alonga, compelida. Então, assim, no sonho desse eu lírico vai aparecer a sua amada. A gente vai ver que a amada, ela está morta, né? E parece que quanto mais o eu lírico se aproxima dela, mais ela se alonga, mais ela se afasta desse eu lírico. Brado, grito, não me fujais, sombra benina. Benina é o mesmo que benigna. Ela, os olhos em mim cumbrando o pejo, como quem diz que já não pode ser, né? Então, como quem diz que não dá mais, né, para eles ficarem juntos, ao menos não de forma material, de forma carnal. Torna a fugir-me, e eu gritando, Dina, antes que eu diga Mene, eu acordo, eu alardo, e vejo que nem um breve engano posso ter, tá? Então, antes dele completar o nome Dina Mene, ele vai acordar, e a amada, portanto, ela se vai também. Esse é um tema da ausência da amada, né? A gente também pode inserir esse poema no ciclo da Dinamene, né? Que é aquela mulher que se afogou durante uma viagem na qual acompanhava o Camões, na qual acompanhava o poeta. 7 anos de pastor Jacó servia Labão, né? 7 anos de pastor Jacó servia Labão, pai de Raquel, serrana bela. Mas não servia o pai, né? Ou seja, Jacó não servia Labão, servia a Raquel, e a ela só por prêmio pretendia. Aqui a gente tem uma intertextualidade com a cena bíblica, segundo a qual o Jacó ele trabalha 7 anos para ficar com a Raquel, que é filha de Labão, né? Então o Jacó pretendia a Raquel como prêmio. Os dias na esperança de um só dia, tá? Ou seja, os dias desses 7 anos na esperança de um só dia, que seria o dia em que ele ficaria junto da amada. Passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, né, porém o Labão, usando de cautela, em lugar de Raquel lhe dava Lia. Então, assim, gente, o Jacó trabalhou por 7 anos, de acordo com a história bíblica, para ficar com a Raquel. Mas aí o Labão foi lá e deu a filha mais velha para o Jacó ficar, que é a Lia, né? Vendo o triste pastor, que é Jacó, que com enganos lhe fora assim negada a sua pastora, que é a Raquel, como se a não tivera merecida.
Começa de servir outros 7 anos dizendo, mais servira, se não fora, para tão longo amor, tão curta vida. Depois que o Labão, ele dá a Lia, né, para o Jacó ficar, o Jacó fala, não, eu quero a Raquel, eu vou trabalhar mais 7 anos, para você, Labão, me dar a filha que eu quero, que no caso é a Raquel, né? Então, esse é um poema que vai trazer uma intertextualidade com a Bíblia. Transforma-se o amador na coisa amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Então, assim, a pessoa que ama e aquilo que é amado acabam se confundindo, sabe? É como se, sei lá, eu amo alguém e essa pessoa morasse dentro de mim. Mais ou menos esse é o sentido do primeiro quarteto. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está aliada, está ligada. Esses quartetos, eles são muito platônicos. Eles trazem uma concepção de amor que é espiritual, que não necessita de um corpo. Será que essa concepção platônica que está presente nos quartetos, será que ela vai se manter? Então vamos para os tercetos. Mas essa linda e pura semideia, né, semideia, mesmo que semideusa, que como um acidente em seu sujeito, assim com a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia, e o vivo e por amor de que sou feito, como matéria simples busca a forma. Essas estrofes, né, os tercetos, eles são bem mais aristotélicos, porque é nos tercetos que o lírico vai afirmar que ele precisa da forma, ele precisa da matéria, ele precisa desse amor carnal. Então aqui a gente tem o conflito entre Platão nos quartetos e Aristóteles nos tercetos, amor platônico nos quartetos, amor carnal nos tercetos. Tudo bem, gente? Então, é basicamente isso. Vencido está de amor meu pensamento, o mais que pode, vencida a vida. Sujeita a vos servir instituída, oferecendo tudo a vosso intento. Contente desse bem, louvo o momento, ou hora em que se viu tão bem perdida, 1000 vezes desejando a tal ferida, outra vez renovar seu perdimento. O eu lírico deseja a ferida, que é amar, tá? A sua amada. Ele deseja esse perdimento, né? Que é amar a sua amada, né? Que é gostar da pessoa amada, perfeito? Ele, ele deseja esse sofrimento, ok? É isso que esses versos estão nos dizendo. Com essa pretensão está segura a causa que me guia nessa empresa, tão estranha, tão doce, honrosa e alta, jurando não seguir outra aventura, votando só por vós será firmeza, ou ser no vosso amor achado em falta. Bom, além dessa interpretação que eu acabei de passar para vocês, né, de que o eu lírico, ele deseja a ferida, ele deseja o perdimento, que é gostar da amada, a gente tem também um jogo com a forma, tá? Bom, primeiro, por que eu separei aqui em 2 colunas? Porque assim, gente, se vocês forem ver no domínio público, etc., vai estar tudo junto. Mas acontece é que esse poema, ele trabalha com 2 colunas que são relativamente independentes, relativamente autônomas, tá? Você pode ler só essa coluna, você pode ler só essa coluna, ou você pode ler como eu fiz, tá? Juntando as 2 colunas. E outra coisa que eu destaco é a formação de uma mensagem, né, que está disposta na vertical. É o que a gente chama de acróstico. Muy alta senhora. Então, olha que legal que o Camões fez, né, esse jogo com a forma do soneto, tá certo? Isso é muito típico do barroco, né,
jogo lúdico, né, que a gente está observando aqui, mas também vai ser muito comum na poesia concretista, tá certo? Bom, então vamos lá. Faltam 2 sonetos apenas, e aqui eu deixei um aviso de que os próximos sonetos, né, nesses próximos poemas, vai haver o tema recorrente da saudade da pátria, tá? E a gente pode entender essa pátria como sendo Lisboa, que fica em Portugal. Mas nos poemas vai estar escrito Doce Sião, tá? Num paralelismo intertextual bíblico com o cativeiro judaico na Babilônia. Sião possui traços positivos, ok? Sião tem uma caracterização muito positiva, Babilônia tem uma caracterização muito negativa. Sião é como se fosse Portugal para Camões, né? O Camões, ele era uma pessoa super encrenqueira, ele participava de muitas brigas, então ele é enviado para o exílio, tá? Ele vai primeiro para a Índia, depois para a China. Mas o fato é que ele sempre sente saudade de Portugal. Então, assim, gente, quando ele falar sobre Sião nesses poemas, leia-se Lisboa, leia-se Portugal, que é a pátria original do Camões. Perfeito? Bom, cá-nasce a Babilônia, donde mana, matéria quanto amor o mundo cria. Cá onde é amor puro, não tem valia, né? O amor não tem validade na Babilônia. Que a mãe que manda mais, tudo profana, né? Então, Babilônia sendo caracterizada como algo negativo, tá? Cá onde o mal se afina, né? Tudo isso ainda se referindo à Babilônia. E o bem se dana, né? O bem se dá mal. E pode mais que a honra, a tirania pode mais que a honra no interior da Babilônia. Cá, onde a errada e cega monarquia cuida que o nome vão a desengano. Cá nesse labirinto, então, a Babilônia é descrita como um labirinto. De novo, a gente tem a temática do desconcerto do mundo. Onde a nobreza, com esforço e saber pedindo vão, às portas da cobiça e da vileza. Então, na Babilônia, é um verdadeiro caos, é uma verdadeira confusão em que os bonzinhos se dão mal e os malvados se dão bem, tá? É uma ausência de harmonia, é uma quebra da lógica que deveria reger o mundo. A partitura do mundo se rasgou. Cá nesse escuro caos de confusão, de novo, uma expressão que sintetiza bem o que a gente chama de desconcerto do mundo. Cumprindo o curso estou da natureza, vê se me esquecerei de ti, Sião. Babilônia, vocês podem entender como sendo a Índia, na qual Camões ele foi exilado, né? Ele foi exilado em Goa, na Índia, e Sião, a sua pátria original, Lisboa, Portugal, tá? Ele sente muita saudade da pátria dele, né? Que é realmente a pátria portuguesa. Ok, gente? Então vamos lá. O último soneto. Na ribeira do Eufrates assentado, escorrendo me achei pela memória, aquele breve bem, aquela glória, que em ti, doce Sião, tinha passado. Então, de novo, né, Sião sendo caracterizado como algo positivo. Da causa de meus males, perguntado me foi, né? Então, uma voz vai interrogar o eu lírico. Como não cantas a história de teu passado bem? E da vitória que sempre de tão mal has alcançado? Né? Então, por que você não conta, aliás, por que você não canta as suas vitórias em eu lírico? É isso que está sendo perguntado. Não sabes que a quem canta se lhe esquece o mal, ainda que grave e rigoroso? Ou seja, você não sabe que quem canta os males espanta? Tá? É isso que está dizendo esses versos aqui. Canta, pois, e não chores dessa sorte. Respondo com suspiros, né? O eu lírico vai responder essas indagações. Quando cresce a muita saudade, o piedoso remédio é não cantar senso à morte, tá bom? Então, quando a saudade ela é muito grande, cantar
tá? É como se fosse abreviada a morte, tá bom? Cantar é o mesmo que abreviar a morte quando se tem muita saudade, perfeito? É isso que esse soneto ele tá querendo dizer, né? Então, obrigado, gente, pela atenção. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem me contatar por essas formas aqui, pelo meu e-mail, pelo meu WhatsApp, tá bom? Desejo boas provas para todo mundo. E é isso. Tchau, tchau.